Queridos, eu quero convidar vocês a olharmos o Evangelho de Marcos. Eu não sei por que na hora da leitura eu falei Mateus, mas eu quero que você se atente dos versos 12 aos versos 15. Evangelho de Marcos, de 12 a 15. Para dar continuidade à nossa caminhada dessa quaresma com Jesus, na quarta-feira, quando nós iniciamos a quaresma, nós falamos que é muito importante construir intimidade com o Senhor. E só se constrói intimidade com o Senhor quando nós colocamos a nossa carne, e lá na quarta nós definimos o que consideramos carne segundo as Escrituras, quer dizer, a nossa natureza voltada, inclinada para o pecado, subjugado à vontade de Deus. E as disciplinas espirituais do jejum, da oração e as obras de caridade nos ajudam nesse processo de mortificar a nossa carne, porque é a partir dessa prática que nós dizemos para nós mesmos que quem manda nas nossas vidas, quem governa as nossas vidas é Deus. Agora eu quero trazer hoje, a partir da experiência de Jesus no deserto, uma outra forma de olhar para a quaresma, para esse período de 40 dias, que nós estamos agora em oração, jejum, buscando servir a Deus com as nossas vidas. Mas esse olhar é o olhar que muitas vezes nós não temos, é daquele olhar de que percebe o cuidado de Deus e também percebe, nesses momentos em que a gente se encontra em retiro em nós mesmos, ou mesmo passamos por deserto em nossas vidas, a oportunidade de quê? Crescimento. Por que crescimento? Alguém pode perguntar. Quando a gente olha a história do povo de Israel, o que a gente vê? Que durante os 40 anos em que Israel passou pelo deserto, teve a oportunidade de deixar de lado um monte de coisa. Deixar os ídolos, aprender a viver sob o cuidado de Deus. Então ali houve uma oportunidade de conhecer a Deus melhor para Israel. Crescimento porque é durante as experiências ruins que vivemos que temos a oportunidade de aprender algo novo sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, muitas vezes. E também aprender que Deus está sempre no controle da história. Eu falei para vocês atentarem ao texto. Eu vou ler novamente o texto, que diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Está dando microfonia, por favor. Queridos, uma coisa chama a atenção na passagem. Por que Jesus foi para o deserto? Alguém sabe responder? Alguém sabe dizer por que Jesus foi para o deserto? O texto nos responde: o Espírito conduziu Jesus.
nós temos essa passagem, essa experiência de Jesus contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um olha de uma maneira. É como olharmos determinada situação, determinada experiência da vida por óticas diferentes. Por exemplo, dar um exemplo aqui. Eu já contei aqui uma vez que numa viagem que eu fiz subindo as montanhas, o carro deu problema. O meu olhar era: está na hora de voltar para casa. O olhar da minha esposa era: não, é uma oportunidade, significa que lá na frente vai ser muito bom. O olhar dos meus filhos era: isso está chato demais. São olhares diferentes para a mesma situação. É claro que não é esse aqui o olhar que os evangelistas dão ao Evangelho. Estou querendo dizer que cada um experimenta determinadas situações da vida de uma forma diferente e expressa essas situações de forma diferente. Quando eu experimento algo com Deus, é de uma maneira. Quando você experimenta algo com Deus, é de outra maneira. E quando nós passamos pela mesma experiência com Deus, e já aconteceu com muita gente aqui, de passar em família a mesma experiência com Deus, você vai ter uma visão, e a pessoa que passou essa experiência com você vai ter outra. Por isso nós temos os 3 evangelhos contando a mesma história, só que com objetivos diferentes, querendo despertar em cada um de nós algo diferente. Diferente de Lucas e Mateus, Marcos tem um objetivo aqui. O objetivo de Lucas e Mateus é dizer que Jesus é o novo Israel de Deus. E aonde o Israel de Deus falhou no passado, onde Israel falhou, Jesus venceu. O novo Israel de Deus não falha. Essa é a visão de Lucas e Mateus. Mas Marcos olha de uma forma diferente. Marcos vê Jesus como um novo Adão, que diferente do primeiro, que cedeu às tentações do diabo, esse Adão venceu. Por que que Marcos olha dessa maneira? O nosso irmão Rafael tem pregado sobre isso. Tem um objetivo. Ele está querendo nos levar a um lugar. Mas esse olhar para nós hoje é importante, porque precisamos entender Jesus como o projeto do novo ser humano. A gente tem muita dificuldade de fazer esse olhar, diferente dos primeiros evangelistas, diferente das primeiras comunidades cristãs. Por quê que nós temos dificuldade de fazer esse olhar? Porque muitas vezes, quando olhamos para Jesus, nós só conseguimos ver Deus. E esquecemos uma coisa muito importante na vida de Jesus, que é a sua humanidade. A Bíblia diz que ele era tanto 100% Deus, quanto 100%, eu não ouvi, homem. Não é possível olhar para Jesus e só enxergar a sua divindade. E não é possível olhar enxergando somente a sua humanidade. Tem grupos teológicos que só querem olhar a humanidade de Jesus. Tem grupos teológicos que só querem olhar a divindade de Jesus. Tem igrejas que esquecem que Jesus também foi humano e viveu experiências que nós vivemos, e não de forma falsa. Quem ensina isso é o gnosticismo, não a fé cristã. Que tudo que Jesus viveu como homem foi aparência. Não é isso que a igreja crê. Então, é importante entender esse ponto. Jesus é o novo Adão, o projeto de humanidade perfeita, redimida. Paulo vai dizer que ele é a primícia do que seremos.
Então, a partir desse momento, eu quero dizer que devemos olhar a partir da experiência de Jesus e para que possamos seguir os passos de Jesus nas nossas vidas, de forma que a gente agrade ao Pai, de forma que a gente tenha intimidade com o Espírito Santo. A Quaresma nos ensina a se submeter à vontade de Deus. Mas como eu vou fazer isso? Olha para Jesus. O que Ele fez durante esses 40 dias no deserto. Ele não foi para o deserto, o texto não deixa a nós a ideia de que ele foi por vontade própria, que ele foi porque ele foi conduzido pelo Espírito. Nós temos dificuldade de ver isso. Por quê? Só olhamos para o Jesus, Deus. Mas no deserto, Jesus experimentou algo da parte de Deus Pai, da qual está disponível para nós, que seguimos os passos de Jesus. O que foi que ele experimentou? Olha o que a Bíblia diz. Ele estava entre as feras e os anjos o serviam. Eu quero que você entenda aqui o serviço dos anjos como o cuidado de Deus sobre a vida de Jesus. O que ele estava experimentando era o cuidado do Pai na própria vida. Na teologia bíblica, a presença dos anjos é a presença de Deus, propriamente. Então, quando ele estava lá, sendo tentado, e ele estava se recusando a ceder às tentações de Satanás, ele era abraçado, cuidado pelo amor de Deus. O que isso nos ensina? É que toda vez que nós formos conduzidos a uma situação que nos leva ao deserto na vida, tenha certeza que Deus está cuidando de nós. Toda vez que você se vê parecendo que está sem nenhuma resposta da parte de Deus, por mais que você não veja, Deus está cuidando de ti. Essa é a mensagem que nos traz o Evangelho de Marcos nesse ponto. O cuidado de Deus por Jesus é o cuidado de Deus por sua igreja, que acaba alcançando você, que é parte da igreja. Mas é importante entender que esse cuidado não é aquele cuidado que responde e satisfaz os nossos desejos. Esse cuidado não é o do Deus que olha para você que está andando de Fusca, por exemplo, e pede um Uno, ou então um carro melhor ainda, e Deus vai dar. Não é esse cuidado que as Escrituras estão falando. Não é o cuidado de que Deus vai prover para você aquilo que você quer. Esse cuidado é o cuidado de que Ele está preparando você para viver o que Ele quer que você viva na sua vida. Para você experimentar da parte dEle algo novo. Na Quaresma nós somos chamados a olhar para esse cuidado nos momentos de deserto das nossas vidas, percebendo que esse tempo de cuidado é tempo de preparação. Está cuidando do nosso coração, está ajudando a gente a caminhar. Por isso eu coloquei para vocês que nós vamos falar sobre duas coisas: cuidado e crescimento. E para falar sobre crescimento, eu preciso falar de um ponto que também causa um pouco de nebulosidade nas nossas vidas. Falei para vocês que nós vemos Jesus como sempre 100% Deus. Esquecemos da sua humanidade. Jesus passa 40 dias sendo tentado por Satanás, como Marcos nos diz. Mas precisamos olhar para uma coisa: a humanidade de Jesus. A gente não pode olhar para as tentações que Jesus sofreu como se isso não tivesse provocado nele algum sentimento, algum desejo, provocado nele alguma coisa que o incomodou, preocupações. Nós temos que olhar que ali ele estava, o humano pleno, vulnerável, cercado pelas hostes de Satanás, sendo tentado, mas que resistiu.
E cada vez que ele dizia não para Satanás, ele estava dizendo sim para o Pai e para o projeto de Deus. Ele estava sendo preparado, ele estava ganhando consciência de quem ele era e qual era o papel dele na história. Aí alguém pode dizer, como assim? Ele não sabia? Ele sabia. Mas ele estava se tornando cada vez mais pleno e tomando, eu vou usar uma expressão que eu geralmente não gosto de usar, porque eu não acho essa expressão correta quando um crente fala. Depois, em outra ocasião, eu explico o porquê. Ele estava cada vez mais tomando posse de quem ele era, entendendo a sua divindade, entendendo a sua missão, entendendo que ele estava cada vez mais se fortalecendo nisso. Então, deserto é tempo de crescimento, é tempo onde a gente se conhece, começa a abandonar aquilo que não nos ajuda em nada no serviço do reino, começa a dizer não para Satanás, e começa a dizer sim para o Pai, e isso vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa perspectiva, vai mudando o nosso olhar para as coisas de Deus, e quando muda o nosso olhar para as coisas de Deus, nós estamos indo na direção que Deus quer. E é uma coisa muito interessante, porque não é fácil se submeter à vontade de Deus. Vocês concordam comigo? É fácil se submeter à vontade de Deus? É fácil chegar diante das coisas que você mais gosta e quando você percebe que essas coisas não agradam ao Senhor e você dizer, não, agora eu vou viver só a vontade de Deus. Foi facinho, num piscar de olhos, a gente começa, e aqui eu não estou falando de seguir doutrina, seguir conduta moral, eu estou dizendo de olhar situações na nossa vida e dizer, não, isso não vai agradar a Deus. Não é fácil, mas se nós nos colocamos no cuidado de Deus, como a Quaresma tem tentado nos ensinar, como devemos fazer, nós começamos a perceber aquilo que não agrada ao Senhor, e começamos a dizer, não, e cada não que dizemos para Satanás, é um sim que dizemos para, não senti firmeza de vocês, cada não que dizemos para Satanás, é um sim que dizemos para, é isso. E para reforçar o que eu disse sobre a humanidade de Jesus, se nós abrirmos Hebreus capítulo 4, por favor, abra Hebreus capítulo 4, verso 15, para reforçar, para que você tire da sua mente que Jesus viveu de aparência as tentações na vida dele. Olha o que diz Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Repita comigo, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por que eu pedi para vocês repetirem a nossa semelhança? É para que vocês lembrem, quando estiverem passando tentação, e alguém disser para você, olha para Jesus, aí você vai dizer, não, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus sentiu tentação também, Jesus sentiu fraqueza também, Jesus teve medo também. É difícil, nós temos dificuldade de falar isso, de pensar sobre isso, de olhar para Jesus e ver que houve humanidade plena, que também teve fome, teve sede, teve cansaço. Ou Jesus não estava dormindo no barco quando o pessoal começou a se desesperar? Ele estava cansado. A gente procura olhar só a mensagem do milagre que Jesus faz ao dizer para o mar se acalmar, mas esquecemos de olhar para aquele Jesus que também estava cansado, que nos diz, quando você estiver cansado, descanse. Nós deixamos de olhar para isso. Então, para que você tenha condições de dizer sim, mais e mais ao Pai, e não para Satanás na sua vida, você precisa entender que para seguir os passos de Jesus, não precisa ser um super-herói perfeito, mas precisa saber lidar com quem você é, saber reconhecer aonde Satanás pode minar
a sua vida. O deserto é tempo de reconhecer aonde Satanás pode minar as nossas vidas. Porque Satanás não vai te tentar naquilo que não é atrativo para você. Ele vai te tentar naquilo que você gosta, naquilo que você deseja. Satanás não vem como uma figura medieval com chifres. Ele vem como um manjar agradável aos teus olhos. Ele vai te tentar dessa maneira. Vai ter momento que você no deserto vai achar que está sozinho, que Satanás está te atacando e você vai sentir a fúria dele contra você, mas você não pode pensar que está sozinho. Lembra, tem anjos te protegendo, porque os anjos são a presença de Deus nas nossas vidas. Esses anjos nos cercam para nos proteger. Precisamos olhar a experiência de Jesus e entender que essa experiência é o caminho que devemos seguir. E aí a gente vai crescer. Por isso eu falei de crescimento. Ninguém consegue crescer sem exercício. Quer dizer, imaginou? Hoje eu estou, acho que uns 20 quilos acima do meu peso, desculpa aí, gente. Eu não vou só orar, pedir, Senhor, me ajuda a perder peso. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer exercício. Eu vou me preparar, por exemplo, para um concurso público. Aí eu vou chegar todo dia de manhã, fortalecido na fé, me ajoelho e digo, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Aí os livros estão lá, paradinhos. Eu não vou aprender nada. É ali que a gente começa a aprender que, quando Jesus dá cada resposta para Satanás, como diz os outros evangelhos, na tentação, Jesus está respondendo com sabedoria, com a sabedoria que ele ganhou da intimidade que ele tem com o Pai. E eu não quero tentar detalhar ou explicar essa intimidade, é algo que está além da minha compreensão. O que eu quero dizer para você é que você também pode construir uma intimidade com o Pai. E essa intimidade pode gerar sabedoria para lidar com aquilo que é fraqueza na tua vida. Essa intimidade te dá a percepção de quem você é. Aí você cresce, porque você começa a abandonar aquilo que não deve fazer parte da tua vida, e começa a priorizar aquilo que é, de fato, prioridade. E a tua vida começa a ficar mais leve, mais simples, como esse altar hoje. Não está bonito esse altar? Hoje ele não tem as flores, né? Hoje ele não tem os elementos da Eucaristia, mas mesmo assim ele está belo. A nossa vida tem que carregar a simplicidade do Evangelho. E a simplicidade é o abandono de um monte de coisa que não agrada a Deus. E eu vou falar de coisas agora que não agradam a Deus, que precisamos abandonar, que nos ajudam a crescer, que uma dessas coisas é a necessidade infantil de viver de sobrenatural a sobrenatural. Tem crente que só consegue ficar perto de Deus se tiver experiência sobrenatural. Tem crente que só consegue servir, ser fiel a Deus, se tiver profecia na sua vida. Tem crente que só consegue ser fiel e feliz com Deus, se tiver promessa. Isso não é fidelidade, isso é interesse. Isso é alimentar o coração com idolatria. É construir um ídolo que precisa de louvor, de cuidados não necessários. Quando nós nos abandonamos em Deus, nós começamos a perceber que existe o sobrenatural? Existe. Deus fala por meio de profecia? Ele fala. Deus cura? Cura. Deus move em nosso favor? Ele faz. Mas eu não preciso de nada disso para ser fiel. Eu sou fiel mesmo quando tudo isso não está à minha disposição. Eu sou fiel
porque não é isso que me leva em direção a Jesus. O que me leva em direção a Jesus é o seu amor, é o seu ato na cruz por mim. É isso que deve me fazer fiel a Jesus. E é isso que o deserto nos ajuda a perceber, porque no deserto, sozinho com Deus, onde nada disso importa, não vai ser profecia, não vai ser milagre, não vai ser bênção financeira, não vai ser nada. O que importa é estar sobre os cuidados de Deus e saber que Ele está conosco. Isso nos ajuda a crescer. É como eu disse, nos deixa leve, embeleza a nossa vida. Não podemos, de maneira alguma, manter certas cargas nas nossas vidas. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que ele disse logo em seguida? Por quê? Que o jugo dele é? Entende? Vocês entendem qual é a questão? Então, quando a gente se entrega ao cuidado de Deus e começa a crescer no conhecimento espiritual de que essas coisas que a gente vive buscando às vezes não são tão necessárias para a nossa fé, nós começamos a aprender o que Deus quer que a gente aprenda, nós começamos a ser capacitados para pregar o Evangelho, não só com palavras, mas em nossas vidas. O mundo pode estar um caos, mas nós estamos na Shalom de Deus. O mundo pode estar perturbado com tantas confusões, mas você está saindo do deserto, apto a servir, porque você deixou no deserto tudo aquilo que não vai te ajudar no teu dia a dia. O deserto é tempo de aprendizado, é aprender o que realmente importa e o que não importa. Aí vocês podem me perguntar, o que realmente importa? Eu já falei aqui algumas vezes. Importa que Jesus te salvou, meu irmão. O resto é resto. Enquanto você tem essa convicção, você está pronto para servir. Enquanto você tem essa convicção, você está preparado, porque você ganhou consciência de quem você é em Deus. E aqui tem uma coisa interessante, quando nós ganhamos consciência de quem somos em Deus, como eu falei, renunciamos muito e passamos a abraçar aquilo que nos identifica como filhos e filhas. Passamos a abraçar essa identidade de mensageiros de boas novas. E aí eu vou dizer uma coisa que é para vocês terem certeza. Passamos a agitar o mundo com a verdade do Evangelho, e o maligno não tem poder sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, o deserto é a oportunidade de construir intimidade, senso de cuidado e de crescer em Deus. As disciplinas espirituais que nós falamos na quarta-feira, elas são aliadas desse processo, porque nos ajudam a abandonar o nosso eu e se aproximar mais de Deus, a permitir que Deus encha as nossas vidas com o seu Espírito, porque nós fomos chamados para ser templo do Espírito Santo. E aí, nós vamos continuar seguindo os passos de Jesus, não só para a cruz, mas para além da cruz. Na cruz, nós deixamos tudo isso, tudo que não deveria ir para frente. Mas quando nós experimentamos a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, o inferno não tem mais poder sobre nós. Isso é quaresma. Quaresma é abandonar as coisas que nos impedem de experimentar a ressurreição de Cristo. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a, dia após dia, dizer não a Satanás e sim a Deus. E cada vez mais aprender a crescer em santidade e crescer em sua verdade. E tenha certeza, vai ser perceptível na sua vida isso acontecer. Vai ser perceptível porque você vai
fazer as pessoas entenderem que Deus age da maneira que Ele quer, quando Ele quer, e que você, eu, somos instrumentos desse agir de Deus. Fiquemos de pé. Eu tinha aqui mais umas 8 páginas de sermão, mas está bom por aqui. Deus falou, está falando demais, está cansando o povo. Não canse não. Tudo bem. Eu quero que você olhe para o seu irmão. E diga para ele o seguinte: cada vez que você diz não a Satanás, você está dizendo sim ao Pai. Agora vai dizer uma coisa que ele não vai gostar de ouvir. É preciso você enfrentar o deserto. Gostaram de ouvir isso? Ninguém gosta de ouvir isso, gente. Quem é que gosta de ouvir que tem que enfrentar o deserto? Nós vamos orar agora. Eu quero orar por vocês. Nós estamos no primeiro domingo da quaresma. Começamos a quaresma na quarta-feira. A caminhada ainda é longa, precisamos abandonar muitas coisas, precisamos cada vez mais dizer sim ao Senhor e não a Satanás. É tempo de santificação. É por isso que geralmente na nossa liturgia nós não dizemos aleluia, porque agora é de dizer amém. O que quer dizer amém? Assim seja, quer dizer, seja feita a tua vontade. A hora não é de festa, a hora é de contrição, é de você olhar para si mesmo e dizer: Senhor, me perdoa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar, sei lá. Você é egoísta? Você tem que parar de ser egoísta. Você é glutão? Tem que abandonar a glutonaria. Você é beberrão? Tem que abandonar as bebedeiras. Você é imoral? Tem que abandonar a imoralidade. Você ainda não entende que a santidade é necessária para ver Deus? Você tem que entender. Isso é quaresma. Então, eu quero orar por você. Porque quanto mais nós nos aprofundamos na quaresma, quanto mais nós nos colocamos diante desse deserto, mais Satanás vem com força e com fúria contra nós. Pai Santo, eis aqui teus filhos e teus filhos que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero apresentar a vida deles. Nós cremos, como tua palavra nos ensina, que quando entramos no deserto, o teu cuidado nos alcança. Quando entramos no deserto, nós aprendemos a depender inteiramente de Ti, e assim crescemos em verdade no conhecimento da Tua vontade. Mas também, Senhor, quando adentramos o deserto, Satanás vem com fúria, porque sabe que quando nós sairmos do deserto, nós sairemos fortalecidos para a Tua glória. Pai Santo, eu sei que o Teu cuidado está sobre nós, porque é promessa que nada vai vencer a Tua igreja, porque é promessa que as portas do inferno não prevalecem, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, Senhor, e por isso eu te peço, olha para os teus filhos com cuidado, faça com que eles percebam a Tua proteção nesses dias em que eles estão orando, jejuando e buscando a Tua face, nesses dias que eles estão dizendo não para Satanás, e cada vez mais sim a Tua presença nas vidas deles, nesses dias que eles estão se preparando para experimentar o poder da ressurreição nas suas vidas. O Senhor conhece a vida de cada um, aonde há necessidade de melhorar, tanto na minha vida como na vida dos meus irmãos. Por isso, Pai, nos dá força para dizer não, não, não às forças de Satanás, e sim, sim, cada vez mais para o Teu reino, cada vez mais para a Tua presença, de forma que quando o Teu Espírito preencher o altar das nossas vidas, e jogar para fora os ídolos que ainda carregamos, nós possamos dizer, com ousadia, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai Santo, protege os Teus filhos nesse sentido, cuida deles, é em nome de Jesus que oramos, amém.